Thank you, Elder Nielsen. Obrigado, Elder Nielsen, por esse sensacional conselho pessoal e íntimo. Sem quaisquer cordas de segurança ou equipamentos para escalada. 2 irmãos, Jimmy, de 14 anos, e John, de 19, os nomes não são verdadeiros, são fictícios, tentaram escalar uma parede inclinada de um desfiladeiro no Parque Estadual Snow Canyon, a sudoeste do estado de Utah, onde eu passei minha infância. Ao se aproximarem do topo da difícil escalada, os irmãos descobriram que uma grande borda os impedia de finalizar os últimos metros de subida. Eles não conseguiam ir além. Nem tampouco agora podiam recuar. Os irmãos estavam encurralados. Após cuidadosa manobra, John, o mais velho, conseguiu uma base segura o suficiente para erguer seu irmão mais novo até o topo da borda. Porém, não havia escalada segura para ele mesmo. Quanto mais ele tentava encontrar um lugar para se agarrar ou colocar os pés, mais seus músculos começavam a ter cãibras. Então, em pânico, ele começou a temer por sua vida. Incapaz de segurar-se por muito mais tempo, John decidiu que a única opção era tentar pular verticalmente e agarrar-se ao topo da borda saliente. Caso obtivesse sucesso, ele poderia, com sua força braçal, esticar-se e ficar em segurança. Usando suas próprias palavras, ele disse: "Antes de pular, pedi que Jimmy procurasse um galho seguro e forte o suficiente para estender até mim, embora eu soubesse não haver tal tipo de vegetação neste monte rochoso. Esse era apenas um estratagema desesperador. Caso meu pulo não funcionasse, o mínimo que eu poderia fazer era certificar-se de que meu irmão mais jovem não veria a minha queda mortal. Ao dar-lhe tempo suficiente para ficar longe do meu campo de visão, fiz minha última oração, que minha família soubesse o quanto eu a amava e que Jimmy voltasse para casa em segurança. Então eu pulei. Havia tanta adrenalina no meu salto que meus braços se estenderam acima da borda quase até os cotovelos. Mas ao bater as mãos na superfície, não senti nada. Nada em que pudesse me agarrar. Apenas areia solta sobre uma pedra lisa. Ainda me lembro da sensação arenosa ao ficar pendurado sem haver nada em que pudesse me agarrar. Não havia borda, nenhuma ponta, nada para segurar ou pegar. Senti meus dedos começarem a escorregar lentamente sobre aquela escorregadia superfície. Sabia que minha vida havia chegado ao fim. Mas então, de repente, como um relâmpago em uma tempestade de verão, 2 mãos puxaram-me para cima do penhasco, agarrando meus pulsos com tanta força e determinação que eram incompatíveis ao seu corpo. Meu fiel irmão mais novo não tinha ido procurar nenhum galho fictício. Prevendo exatamente o que eu faria, ele não saiu do lugar. Ele simplesmente esperou, silenciosamente, quase sem fôlego, sabendo muito bem que eu seria tolo o suficiente para pular. Quando eu pulei, ele me agarrou, me segurou firme e não me deixou cair. Aqueles fortes braços fraternos
salvaram minha vida no dia em que eu pulei sem esperanças e que certamente teria morrido. My beloved brothers and sisters, Meus amados irmãos e irmãs, today hoje is Sunday. é domingo de Páscoa. Although we should always Embora devamos sempre nos lembrar, promise in nós prometemos semanalmente na oração sacramental que o faríamos. nevertheless, this is the most Esse é o dia mais sagrado do ano for special remembrance para recordarmos das mãos fraternais brotherly hands and e dos braços determinados that reached into que se estenderam ao abismo da morte to save us from our falling, para nos salvar de nossas quedas e falhas, sorrows and from our de nossos sofrimentos e pecados. against the background Usando a história relatada pela família de John e Jimmy como pano de fundo, I express my gratitude expresso minha gratidão pela expiação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. and acknowledge E reconheço acontecimentos no plano divino de Deus que dão significado give meaning to ao amor que nos dá Jesus. in our increasingly secular society. Em nossa sociedade cada vez mais secular, As uncommon as it is unfashionable não seria comum, to speak nem of mito, Adam and nem muito popular, falar sobre Adão e Eva ou sobre sua bem-aventurada queda fall into mortality. para a mortalidade. Nevertheless, No the entanto, simple truth a simples verdade that we cannot é que não podemos compreender plenamente a expiação e a ressurreição de Cristo e não iremos apreciar adequadamente o propósito único de seu nascimento ou de sua morte. Em outras palavras, não há nenhuma maneira de realmente celebrar o Natal ou a Páscoa sem entender de fato que houve verdadeiramente um Adão e uma Eva, que foram expulsos do jardim do Éden, trazendo consigo todas as consequências que isso acarretaria. Desconheço os detalhes do que aconteceu neste planeta antes da queda. Mas o que eu realmente sei é que esses dois seres foram criados pelas mãos divinas de Deus, que por algum tempo eles viveram em um lugar paradisíaco, onde não havia morte, nem possibilidade de haver uma família, e que por uma sequência de escolhas que fizeram, eles transgrediram um mandamento de Deus e lhes foi ordenado que deixassem o jardim. Porém, isso permitiria que eles tivessem filhos antes de passarem pela morte física. Para adicionar ainda mais tristeza e complexidade à sua circunstância, a transgressão deles também teve consequências espirituais, afastando-os da presença de Deus para sempre. Porque nasceríamos em um mundo decaído e porque também transgrediríamos as leis de Deus, nós também fomos condenados a receber as mesmas penalidades de Adão e Eva. Que situação! Toda a humanidade cairia. Todo homem, toda mulher e toda criança cairia em direção à morte permanente, mergulhando espiritualmente em uma eterna angústia. É isso, então, que a vida significa? É esse, então, o grande final da raça humana? Estamos todos nós apenas pendurados em um frio desfiladeiro em algum lugar desse universo indiferente, cada um de nós em busca de um ponto de apoio, cada um de nós em busca de algo para agarrar-se, com apenas o sentimento de ter areia deslizando pelos nossos dedos, nada para nos salvar, nada a que possamos nos apegar e ainda nada que nos segure. Será o nosso propósito de vida apenas um exercício vazio na existência, simplesmente pular o mais alto que podemos, tentar 70 vezes e então falhar e cair e continuar caindo para sempre?
A resposta a essas perguntas é um inequívoco e eterno não. Junto com profetas antigos e modernos, eu testifico que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Assim, desde o momento que nossos primeiros pais saíram do jardim do Éden, o Deus e Pai de toda a humanidade, já antecipando a decisão de Adão e Eva, enviou anjos do céu para declarar a eles, e também ao longo dos tempos, para nós, que toda essa sequência de acontecimentos foi delineada para a nossa felicidade eterna. Fazia parte de seu plano divino, que haveria um Salvador, sim, o próprio Filho de Deus, um outro Adão, como o apóstolo Paulo o chamaria, que viria no meridiano dos tempos para expiar pela primeira transgressão de Adão. A expiação alcançaria plena vitória sobre a morte física, garantiria ressurreição incondicional a todo o ser humano que já viveu sobre a terra e ainda para aqueles que virão. Em infinita misericórdia, a expiação também proporcionaria perdão para os pecados pessoais, desde a época de Adão até o final dos tempos, condicionado ao arrependimento e à obediência aos mandamentos divinos. Como uma de suas testemunhas ordenadas, declaro nesta manhã de Páscoa que Jesus de Nazaré é o Salvador do mundo. Aquele último Adão, o autor e consumador de nossa fé, o alfa e o ômega da vida eterna. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E assim como fez o profeta e patriarca Leí, e declarou, Adão caiu para que os homens existissem, e o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. O profeta Jacó, do livro de Mórmon, ensinou mais minuciosamente, como parte de um sermão de 2 dias sobre a expiação de Jesus Cristo, que a ressurreição deve vir em razão da queda. Portanto, hoje, nós celebramos o dom da vitória. A vitória sobre qualquer queda que tenhamos vivenciado, cada sofrimento pelo qual já tenhamos passado, todo desencorajamento que já tivemos, cada medo enfrentado, para, por fim, celebrar a ressurreição e também o perdão de nossos pecados. Essa vitória está disponível para nós devido aos acontecimentos que ocorreram em um final de semana como este, há mais de 2 milênios em Jerusalém. Começou pela angústia espiritual no jardim do Getsemane. Depois houve a crucificação sobre a cruz no Calvário. E, por fim, em uma bela manhã de domingo, dentro de um sepulcro doado, um homem sem pecados, puro, um homem santo, sim, o próprio Filho de Deus, fez o que nenhuma outra pessoa falecida já havia feito ou poderia fazer. Sob seu próprio poder, ele levantou-se após morrer, para nunca mais seu corpo separar-se de seu espírito novamente. Por sua escolha própria, ele retirou os lençóis com que haviam coberto seu corpo e cuidadosamente colocou o lenço que estivera sobre sua cabeça num lugar à parte, como relatam as Escrituras. Essa primeira sequência de Páscoa
da expiação e ressurreição, constitutes the most constitui o momento de maior efeito, generous gift, o dom mais generoso, most excruciating as dores mais excruciantes e a mais majestosa manifestação do puro amor já demonstrada na história do mundo. Jesus Christ, Jesus Cristo, the only begotten Son, o Filho unigênito de Deus, suffered, sofreu, died, morreu and rose from death e ressuscitou da morte, in order that he could, a fim de que pudesse, like lightning, como um raio em uma tempestade de verão, grasp us, segurar-nos ao cair, held us manter-nos firmes might, com sua força and through our obedience e por meio da obediência e seus mandamentos, elevar-nos para a vida eterna. Nesta Páscoa, eu agradeço a Ele e ao Pai que o deu a nós, that Jesus still stands, para que Jesus ainda se erga triunfante sobre a morte, although he stands embora seus pés estejam feridos. this Easter. Nesta época, nesta Páscoa, eu agradeço a Ele e ao Pai que o deu para nós, para que Jesus ainda estenda sua graça infinita, Although he extends it embora o faça with pierced palms. com as palmas de suas mãos perfuradas e seus pulsos marcados pela cicatriz. Nesta Páscoa, Thank him agradeço a Ele and the Father who gave e ao Pai que o deu a nós, that we can sing para que pudéssemos cantar louvores a respeito de um jardim manchado de sangue, driven cross uma cruz cheia de pregos gloriously e um glorioso sepulcro vazio. how great, Que glorioso, celestial, complete, quão completo redemption's grand, é o plano do Senhor. where justice, Perdão, amor, justiça e misericórdia harmony e redenção divine. In the sacred name ao pobre pecador, of the resurrected no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, Christ. ressuscitado. Amém.